feitos aqui para todos que estão assistindo. Então, olha lá, em analogia com o triângulo do fogo, né, que todos que já tiveram uma instrução, uma aula de brigada de incêndio em edificação já ouviram falar, né, do triângulo do fogo, que ele é composto aí pelo comburente, pelo combustível e também pela fonte de calor, né? Então, em analogia com este triângulo, a gente, para o incêndio florestal, também temos, né, nós temos também o triângulo do incêndio florestal, né? Então, vamos aqui fazer uma análise rápida dos elementos que constituem esse triângulo, que são basicamente meteorologia, topografia e combustível, certo? Então, em analogia, mais uma vez, com o triângulo do fogo, esse é o triângulo do incêndio florestal, tá bom? Então, esses três elementos são os elementos que influenciam nas características do incêndio florestal. O que dá dinâmica para o incêndio florestal são esses três elementos, tá certo? E a gente colocou essa imagem aqui para ilustrar. Queria dizer também que todas as imagens utilizadas aqui na apresentação são ou do Batalhão de Emergências Ambientais ou então foram fornecidas pela Associação de Produtores Rurais, de Milho e Soja, a AproSoja. Essa imagem aqui de uma ocorrência ocorrida aqui no estado no ano passado, né? A gente pode visualizar aqui que foi uma ocorrência de incêndio em lavoura de milho, né? E a gente também aqui, a partir dessa imagem, a gente tira uma conclusão muito importante para nossa aula aqui hoje, para nossa apresentação. Desses três elementos aqui que compõem o nosso triângulo, basicamente e principalmente a meteorologia e o combustível são os que influenciam mais, né, que tem mais ação nesse tipo de incêndio. Por quê? A gente sabe que em áreas de lavoura de milho, de soja, é uma área que tem a sua topografia, o aspecto do terreno ali é plano, né? Então, não tendo assim tanta ação da topografia, que essa ação ela é verificada em terrenos onde as curvas de níveis são mais acentuadas, né? O que não acontece em lavouras de milho, certo? Então, desse slide aqui, a gente queria mostrar isso, né? A influência principalmente da meteorologia e também do combustível nas ocorrências de incêndio em lavoura, tá bom? A topografia não agindo com tanta incidência. Então, vamos lá. Ocorreu um incêndio na lavoura. A gente sabe que a colheita de milho, ela começa a acontecer ali um pouquinho antes, né, que já está acontecendo um pouquinho antes do período proibitivo, e ela entra também ali no período proibitivo, que se inicia dia 15 de julho, né, e se estende ali até mais ou menos agosto, né. Os produtores rurais sabem disso, que ela acontece justamente aí nesse período que é um período de preocupação para o Corpo de Bombeiros, né, para a SEMA, para todos, na verdade, né, para o meio ambiente como um todo, né, porque a meteorologia ela toma uma característica que torna o incêndio florestal um risco, né, para o estado de Mato Grosso também, principalmente por causa das características geográficas e nesse período do ano das características meteorológicas, tá bom? Então, olha lá, nesse período do ano a gente tem o quê? Temperatura alta, né? A umidade do ar, a umidade relativa do ar baixa, tá certo? E, como eu disse aí que as plantações de milho são em terrenos planos, as ações do vento, ela acontece com muita força, né? Acontece com muita velocidade, e isso aí potencializa, né, o nosso incêndio florestal. Mais à frente a gente vai comentar como que o vento ele influencia também no incêndio florestal na lavoura de milho, né? Outro que soma aqui nesses fatores que eu coloquei aqui na apresentação é o combustível, né? Qual que é o combustível do incêndio florestal em lavoura, né? É a palhagem de milho, né? Um combustível muito leve, né? Aí tem as características próprias dele ali, que torna ele muito inflamável, né? Aí outra situação que a gente também soma e potencializa na ocorrência dos incêndios em lavoura de milho. E por último aqui, a fonte de calor, né? Que no geral, como a gente tem histórico de ocorrências aqui registrados, a gente vai fazer a apresentação mais à frente, normalmente esse início do incêndio florestal, essa fonte de calor é por vezes a própria ação da colheita, né? Através das colheitadeiras, né? Acontece ali às vezes falta de manutenção ou alguma coisa que não está no planejamento, acaba emitindo ali uma partícula quente, uma partícula incandescente, e como o combustível é propício e a condição meteorológica também, ali a gente tem um início do incêndio florestal que, se não for tomado ali um primeiro combate ali, a gente não consegue mais controlá-lo de maneira fácil, né? Então,
mais uma vez, essa aqui é a ideia da nossa apresentação, né? Que a prevenção seja maior do que o combate, né? Então, se a gente for efetivo na prevenção, a gente economiza, né? Falando em dinheiro, o meio ambiente ganha muito, e a gente não vai ter que atuar aí também no combate. Então, se a gente não cuidar na prevenção, olha só o que acontece, a soma desses três fatores. Grandes incêndios florestais em lavouras, né? Aí a gente podendo perder plantações, máquinas, né, como as nossas colheitadeiras, tratores, fazendas inteiras, né, propriedades ali, as sedes da fazenda já aconteceu de ser também atingida pelos incêndios, e também pessoas, que a gente tem registro do norte do estado de ocorrência no ano passado, de morte por causa de incêndio florestal em lavoura, tá bom? Então, vamos atentar aqui nesse slide aqui mais uma vez, olha lá, condições meteorológicas somadas com o combustível, né, a nossa palhagem, a vegetação, a palha seca, associado aí com a fonte de calor, que é a ignição do nosso incêndio, o início do nosso incêndio, traz para a gente grandes incêndios florestais. Tá? A gente vai analisar pontualmente, mais à frente, a situação da incidência dos incêndios florestais em lavoura de milho. Características dos incêndios florestais em lavouras. Né? Então, lá, principalmente, o que a gente consegue observar nesse tipo de ocorrência? Né? Diferente de uma vegetação natural, né? Um incêndio no cerrado, um incêndio na floresta amazônica, um incêndio. As características do incêndio em lavoura, eu elenquei aqui essas 4 principais características para a gente observar aqui. Tá? Então, olha lá, velocidade de propagação é uma velocidade muito grande. Nos estudos de caso, aqui nas análises de ocorrência que a gente vai fazer, a gente vai poder observar, né, que em pouco espaço de tempo, o incêndio ele se alastra ali e toma mais de uma fazenda, 2, 3. Tem uma ocorrência que foram tomadas pelo incêndio em lavoura 6 propriedades rurais. Né? Então a gente percebe que a velocidade, né, a dinâmica desse incêndio aí, ela é muito acentuada, muito grande, né? Principalmente pela incidência dos ventos, né? Como eu disse, a característica do terreno, da vegetação baixa, né? Ali regular, o tamanho regular, ela propicia aí a ação do vento mais acentuada, tá bom? Então principalmente o vento que influencia nesse item aqui, na velocidade de propagação grande do incêndio florestal em lavoura, né? Outro item aqui que a gente elencou, o tipo de combustível, né? A umidade do meu combustível, né? A leveza do meu combustível, a característica do meu combustível, a continuidade do meu combustível, né? Tudo isso influencia muito na incidência do incêndio florestal e na característica que ele vai tomar, né? Por quê? Porque a palha, ela é um combustível que ele não é compacto, né? E como a gente sabe, quanto menos compactado o meu combustível, mais inflamável ele vai ser, né? Com mais rapidez vai ocorrer o meu incêndio. Ele vai tomar ali uma área grande em curto espaço de tempo, né? A gente associa aqui então a velocidade também com o tipo de combustível, né? Outra característica, a umidade que eu citei. O combustível aqui que a gente está citando, a palha de milho, ele perde a umidade muito rapidamente por causa dos aspectos meteorológicos e também quando está ocorrendo um incêndio pela própria característica, pela própria caloria que é provocada ali pelo incêndio florestal em lavoura. Ele vai então, vamos dizer, sugar aquela umidade do combustível, tornar ele seco e mais inflamável ainda. Tá? Os ventos fortes, né, que é uma característica do terreno, né, terreno plano, e a capacidade de ultrapassar aceros, né? Por ser um combustível também muitas vezes solto, né, após a colheita acaba ficando aquela palhagem exposta ali, aquela palhagem de milho exposta. Então, quando vem um incêndio associado com os ventos fortes, ele acaba levando, né, fagulhas, centelhas, uma própria palha de milho acaba sendo lançada para o outro lado do acero, fazendo com que o incêndio pule, né, aquele preventivo, né, que a gente fez, mas que acaba às vezes não sendo eficiente por causa das características do meu incêndio em lavoura, né? Mais uma vez a gente reforça então a importância da não incidência do incêndio, né? A gente tem lá os aceros, não vão deixar de existir, né? Mas pelas características do incêndio, às vezes eles não são eficientes porque o incêndio acaba pulando os aceros, né? Causa dos incêndios em lavouras, né? De maneira geral, a gente classifica essas causas de incêndio florestal em duas áreas, né? A causa antrópica, né? E as causas naturais, né? A causa natural é a ocorrência do incêndio florestal através de raios e a própria incidência solar, né? O que é característico aí do nosso período proibitivo também é a forte incidência aí dos raios solares na superfície da Terra, né? O que propicia aí também
o combustível perder umidade, né? Vários fatores estão incluídos aqui, né? Mas de maneira geral, natural, a gente tem aí principalmente a incidência das descargas atmosféricas, os raios, né? É muito raro, né? A gente encontrar ocorrência com esse iniciador aí, com os raios, mas não é impossível, né? Por isso que a gente cita aqui. Só que nos estudos de caso que a gente vai acontecer, nenhum deles foi por incidência de raio, tá? Todos eles foi por ação antrópica, né? Quando eu falo ação antrópica, ação do homem, eu me refiro a elas tanto direta, né, quanto indiretamente. O que é isso, Tenente Brito? Diretamente, vamos usar o exemplo de um incendiário, né? O cidadão vai lá e provoca um incêndio por vontade própria, né? Isso é uma ação direta, né? Ou então eu tenho uma queimada para fazer, eu faço minha queimada e ela foge do meu controle, né? Aí o incêndio iniciou por causa de uma causa antrópica, né? Uma queimada que perde o controle é uma ação antrópica, né? Uma queimada que perde o controle, como a gente já viu, é um incêndio florestal. Ele passa de uma queimada para um incêndio florestal causada por uma ação antrópica, né? Como exemplo aqui, a gente colocou essa imagem aqui para ilustrar uma imagem de uma colheitadeira já um pouco desgastada, né? Já bem desgastada, né? Desculpa, bem desgastada, e que geralmente é a causa, é o iniciador do meu incêndio em lavoura, né? A falta de manutenção ali entre as colheitas, o próprio tempo de revisão da colheitadeira, às vezes ela passa um pouco do tempo ali, né, de uso, e acaba sendo um iniciador do incêndio florestal, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar. No nosso procedimento operacional lá vai ter um item lá também que fala da manutenção das máquinas agrícolas, justamente para a gente se prevenir dessa incidência do incêndio florestal.